Vamos ver cineminha? Melhor do que esses comerciais apavorantes. Um filme muito bacana, produzido, entre outros, por um cara chamado Steven Spielberg. O filme Impacto Profundo contava a história do garoto Leo Biderman, astrônomo amador. Eu vou contar um filme, tá bom? Só o filme. Que no filme descobre um cometa, um corpo celeste que ninguém conhecia até então. Olha ele bonitinho aí, agora o coração das mocinhas bate. Ah, é o Justin Bieber. De 98. É parecido, ele é o Biderman. Ele descobre isto e envia a sua descoberta, através do professor da escola, para um astrônomo profissional, que constata, quando ele coloca as coordenadas no computador, constata que aquele corpo celeste está vindo para se chocar com a Terra. Vejam só, embaixo, este Marcus Wolf, que é o astrônomo, ele descobre, ou melhor, o computador descobre, enquanto ele está comendo uma pizza, que a Terra vai poder se chocar com ele, ou que ele vai chocar-se com a Terra. Quando o cara descobre isso, fica tão desesperado, vai lá colocando todo o material num disquete e sai correndo, e no meio do caminho ocorre um acidente e ele morre. Vocês assistiram o filme, hein? Legal, estou gostando. Assim ninguém vai dizer que eu estou mentindo. Tempos depois, em Washington, uma repórter de uma emissora de televisão começa a investigar um suposto envolvimento do secretário de Tesouro com uma tal de Ellie. Uma mocinha, uma sirigaita dessas, que não pode ver homem importante que fica querendo, não é, dar em cima. E isso era um caso tão grave que o secretário estava demitindo-se do cargo. O secretário do Tesouro estava saindo do governo americano. Então, ela estava procurando notícia, nada mais interessante do que um caso apimentado acabando com a carreira política de um homem importante. Mas quando ela foi procurar essa expressão Ellie, porque ninguém dizia quem que era essa mulher, ela começou a digitar e no computador ela escreveu esse Ellie e descobriu que na Universidade Americana existia um centro de estudos chamado Ellie. Evento de nível de extinção. Ellie. Extinction Level Event. Aí ela vai ver, vai ler aquele negócio, descobre que é coisa de asteroide, de cometa, caindo na Terra, que pode ter extinguido a vida várias vezes. Ela fica intrigada. Aí ele começa a pressionar, começa a mexer com isso, de repente ela é quase que sequestrada pelos caras do FBI e a levam para um encontro secreto com o presidente americano e seus assessores, num local que parece ser o subterrâneo da Casa Branca. Quando chega lá, quem que era o presidente americano no filme de 98? Não é o Barack Obama. Parece. Morgan Freeman era presidente americano em 1998. Nessa conversa que eles têm no subterrâneo, o presidente pensa, pelas respostas meio truncadas que a repórter dá, que ela já está sabendo das coisas graves que ele e o seu escalão mais íntimo conhecem. Então, o presidente diz para ela na cena do filme, aí estão as legendas, o prazo para revelar estas coisas era o da publicação do orçamento, já que nós gastamos mais do que podíamos esconder. Ele estava com um problema no Congresso, ele não podia divulgar isto antes que resolvesse o problema no Congresso, o problema de dívida. Então, como ela não aceita ficar esperando 2 semanas, que é o prazo que ele precisava, ele dá para ela 48 horas e diz, eu vou fazer uma declaração à nação em 48 horas. Você vai se sentar lá na minha frente, vai fazer as primeiras perguntas diante de todas as câmeras de TV. Ok? Aí vai o presidente explicar por que ele convocou aquela coletiva de imprensa 48 horas depois. Diz ele, sejam pacientes e escutem o que eu vou lhes dizer. Há pouco mais de 1 ano, 2 astrônomos americanos
Marcus Wolff e Leo Biederman viram algo no céu, um cometa. Havia a remota possibilidade de o cometa estar numa rota que o colocaria em contato direto com a Terra. Somos atingidos o tempo todo por rochas, meteoros, alguns do tamanho de carros, outros do tamanho da sua mão. Mas este é do tamanho de Nova York. Desde o norte do Central Park até o sul de Manhattan, com cerca de 11 quilômetros de comprimento. É maior que o Monte Everest e pesa 500 bilhões de toneladas. E depois ele vai para uma televisãozinha no canto assim do local e ele começa a mostrar o que era o cometa, como que ele se formava, com a trajetória dele vindo pela Terra, depois voltando para o exterior do sistema solar. Vejam essa imagem, tirada dali da TV, do filme. Quando o cometa está chegando, ele está com esta perspectiva. Depois, quando ele vai indo embora, vocês veem uma rota vermelha. Ele vai saindo, ele passa ao redor do Sol e vai embora. E é nesse momento que ele iria se chocar com a Terra, no filme. O mesmo gráfico que foi feito no computador do Marcus Wolff, o astrônomo profissional. Aí diz o presidente, se este cometa mantiver sua órbita atual, em algum momento, em 16 de agosto, daqui a um ano, mais ou menos, talvez haja um impacto. Uma equipe de astronautas americano e um russo estão em Cabo Canaveral. Em 2 meses partirão no ônibus espacial, o que está escrito aí mesmo? Ônibus espacial Atlantis. E embarcarão na Messias. A missão da Messias. Messias era uma nave que estava sendo construída lá na estação espacial. E qual era a missão? Com os americanos e o russo entrarem no cometa, implantarem bombas atômicas e fazê-lo em pedacinhos, explodindo. Tudo bem, vai todo mundo fica esperando. Bananá. Aí, depois dele explicar tudo, a repórter, que era a primeira que ia perguntar, diz a ele, senhor presidente, por que não nos informou disto antes? Resposta, até sabermos que poderíamos construir um foguete e interceptar o cometa, não víamos razão para alarmar o povo. Segunda pergunta. Existe uma conexão entre o cometa e a retirada das tropas americanas do exterior? Resposta. Achamos prudente tê-las disponíveis devido à preocupação com a segurança nacional. Espero não precisar usá-las. Terceira pergunta. Presidente, a emissora de TV soube que o secretário do Tesouro, o Sr. Rittenhouse, não se afastou pelas razões anunciadas pelo seu gabinete. Razões de ordem pessoal. Não é verdade que nem todos no seu governo estão convencidos de que a nave Messias vai nos salvar? Resposta. O secretário Rittenhouse serviu muito bem ao seu país. Ele renunciou por razões pessoais. Em algum momento, nos próximos 10 meses, todos nós nutriremos nossos piores medos e preocupações. Mas lhes asseguro que a vida continuará. Nós triunfaremos. Palavras de Morgan Freeman. Coitado. Isso aqui é dureza. O primeiro presidente negro da história ainda tem que dar todas essas notícias. Olha só, que desgraça. Tanto tempo dos negros sendo oprimidos, massacrados, e quando eles chegam ao topo, é o dia que tudo vai acabar. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei pensando isso, coitado do homem. Passa o tempo e Messias falha. Messias, a nave, não consegue explodir. Aí o presidente vem, olá, América. É meu triste dever informar que a Messias falhou. Ao invés de destruir o cometa, dividiu em 2 pedaços. Um de 2,4 quilômetros e outro de 9,5 quilômetros. E os 2 estão vindo na direção da Terra. Que desgraça completa essa, né? Então, continua ele dizendo, preste atenção agora. No macio calcário do Missouri, estivemos preparando imensas cavernas. Elas estão quase prontas. Poderão abrigar 1 milhão de pessoas, onde poderão sobreviver por
até 2 anos, a fim de que a poeira assente. É uma espécie de arca de Noé. Estamos estocando sementes, plantas, animais, para começarmos de novo. Outros países estão preparando cavernas da forma que acham melhor para preservar suas culturas. Está explicado um monte de buraco na nossa rua, em Campinas, buraco de todos os lados, avenida, né? Tudo esburacado, tá? Já está entendendo o que significa. Eles fazem do jeito deles, os outros povos vão fazer os buracos que conseguirem. Começando esta noite, diz o presidente, no filme, e até passar a crise, declara o estado de lei marcial. As Forças Armadas e a Guarda Nacional trabalharão com policiais locais. Toque de recolher à meia-noite. Onde quer que estejam, vão para casa. Fiquem fora das ruas após o entardecer. Crimes contra pessoas ou propriedades serão punidos rápida e duramente. Então, começa a haver a seleção dos que vão entrar na tal das cavernas, através do telefone. E a família do Léo Biderman é uma das escolhidas. Abrigos subterrâneos, vejam só, lá estão as cavernas do Missouri, os helicópteros dos exércitos chegando, os caminhões, o povo lá. Depois, vejam só, as Forças Armadas, a Guarda Nacional, tudo isso no filme. O interior da caverna. O exército, pessoas e os animais selecionados para irem para o interior da arca. Agora vamos voltar para a vida real. Até aqui foi filme. Vida real. No dia 15 de dezembro de 2010, um astrônomo amador russo chamado Leonid Elenin descobre um cometa que é batizado com o seu sobrenome, Elenin. Primeiro, o cometa ia passar bem longe da Terra. Os cálculos iniciais diziam que ele ia passar 8 unidades astronômicas. Mas depois fizeram os cálculos de novo e disseram que no dia 17 de outubro ele vai passar 0,23 unidades astronômicas da Terra. Não vai bater na Terra, hein? Não se preocupe. Ai, graças a Deus, agora que eu estou fazendo reforma lá na minha garagem, agora que eu comprei material de construção, depois vai cair um cometa na minha cabeça, ainda nem paguei a conta. Não precisa ficar em depressão, que o cometa não vai cair em você. Nem o Nibiru, né? Que a gente já viu. Aí a trajetória do cometa Elenin, posição de entrada do Elenin na comparação da cena do filme e no demonstrativo da NASA. Em cima, o demonstrativo da NASA. Elenin, Terra, Mercúrio e Marte. O filme. Elenin, Terra, Mercúrio e Marte. Estão vendo? Ou alguém não está entendendo? Estão entendendo ou não? Isso. Isso daqui é agora, dia 23 de junho de 2011. Isso aqui foi em 98. Agora, a saída do cometa, depois que ele passa pelo Sol. Aqui, o ângulo de saída em relação à órbita da Terra. O ângulo de approach. Aqui ele não bate em nós, não é? Agora, no filme, olha o ângulo. Igualzinho à órbita da Terra, o mesmo ângulo, tudo. No filme. Como na vida. Vamos agora. Eu tinha um prazo para revelar tudo isso, que era o da publicação do orçamento, já que gastamos mais do que podíamos esconder. Crise financeira dos Estados Unidos em 2011. Todos eles pendurados pela cueca, num dos países mais endividados da humanidade. Dependendo de autorização, não para pagar dívida, mas para fazer mais dívida. Que, aliás, é interessante a gente perguntar por que tanta dívida? Não só dele, da Europa. Por que tanto dinheiro desapareceu assim? Tão depressa? Lembram? Vamos mandar os nossos astronautas, um americano e um russo, que vão em Cabo Canaveral pegar o ônibus espacial Atlantis, para chegar na nave Messias. Mas o ônibus espacial era o Atlantis. Agora você vê embaixo.
Manchete de 2011. Cabo Canaveral recebe milhares de turistas para o último voo do Atlantis em 8 de julho de 2011. O Atlantis foi o último ônibus espacial que foi lançado. Depois dele, nenhum outro mais vai voar. Pelo menos por enquanto. Como que em 98 o cara fala que vai ser o Atlantis? Quando depois de 98 aconteceu um acidente com outro ônibus espacial que podia ter sido o Atlantis, que explodiu e desapareceu. Ele poderia ter dito, um ônibus espacial vai levar os astronautas até a estação. Mas ele afirma, será o Atlantis. E de verdade, em 8 de julho, o Atlantis levanta voo como a última missão do ônibus espacial. Ele cita que no dia 15 ou 16 de agosto, mais ou menos, pode haver um impacto. Entre os dias 15 e 16 de agosto, a Terra foi lambida por um outro cometa chamado cometa Honda, 45P Honda, que passou de nós muito mais perto do que o Helenim vai passar. Aí sim o seu banheiro, sua reforma correu risco, e você nem ficou sabendo. Ninguém falou para você. Foi agora, dia 15 e 16 de agosto. Mas no filme ele fala essa data, 15 ou 16 de agosto, mais ou menos. Aí a moça pergunta. Eu não vou fazer a primeira pergunta, porque ela disse, por que você não contou para nós antes? A resposta é óbvia, né? Que governo maluco vai contar que pode ser que daqui a tempo vai cair um cometa e todo mundo morre? A não ser que ele queira ter problema. Então, preferimos ficar quieto. Aí a segunda pergunta é essa. O senhor tem alguma conexão entre a retirada das tropas americanas do exterior e o cometa? Notícia do dia de junho de 2011. Após 10 anos de guerra, Obama começa a retirar as tropas do Afeganistão. Viram isso na televisão? Lembram disto? Olha o filme, olha o fato. Aí ela pergunta, o secretário Rittenhouse, secretário do Tesouro americano, está dizendo que vai se demitir ou que demitiu-se por motivos particulares, pessoais. E o presidente confirma. Veja a notícia no site do dia. Deixa eu ver se tem aqui. É julho de 2011. Pouco antes do resultado final lá do dia 2 de agosto. Secretário do Tesouro norte-americano pondera abandono do cargo, alegando motivos pessoais. 13 anos depois do filme. O mesmo secretário do Tesouro, os mesmos motivos. Por causa do endividamento. Que o presidente falou para a mulher lá que nós estamos tendo muita dívida, gastamos mais do que podíamos. Vamos construir no calcário macio do Missouri abrigos para 1 milhão de pessoas. Vejam as bases que já estão construídas no subterrâneo das montanhas americanas. Não só em um lugar, não, em muitos. Vejam só o que tem lá dentro. Aqui é a vista de cima do Google Earth. Caminhões abastecendo, trens. Aqui o mapa mostrando as conexões entre as diversas bases. Inclusive conexões subterrâneas, com túneis. Isso tudo vocês encontram. Inclusive em vídeo. Outra montanha com um complexo perfurado no seu interior. Ele fala assim, nós vamos salvar a semente, as plantas. Tudo na arca. Aí você vê que os Estados Unidos e a Noruega construíram a Arca de Noé das Sementes em Svalbard, no Círculo Polar Ártico. Na Noruega, isso daí são fotografias do local. Aí tem um carinha ali, já botando as sementes nas prateleiras,
em temperaturas muito baixas. Vejam só como isso é. O projeto. Declaração de Estado de Lei Marcial. Uma nação que prima pela liberdade, pela legitimidade dos direitos, declarando a lei marcial. E embaixo, a lei marcial norte-americana aprovada em 2006 e em vigência regular. A qualquer momento o presidente americano pode declará-la. Só que isso ninguém divulgou para o povo. Não se fez nenhum briefing, nenhum encontro de aviso para a população. Mas aí está a lei. Se você quiser, você a lê. Você baixa no seu computador o texto todo da lei. No filme, os crimes serão punidos rápida e duramente. Depois da lei marcial, depois de implantado o toque de recolher, vá para casa. Qualquer delito vai ser punido contra o patrimônio, contra a pessoa, vai ser punido rápida e duramente. Este que vocês estão vendo aí é um dos mais de 700 campos de concentração que existem nos Estados Unidos. Fechados. Vazios. Cada um desses pontinhos, se você procura pelo Google e escreve lá FEMA Camps, você vai ver a localização destes campos. Mais de um, às vezes, em cada um destes botões. Estas são as fotos destes campos. Trens da FEMA. O que a FEMA faz com o trem? Passeia, leva todo mundo para passear, de Maria Fumaça, para lá e para cá. Agência de contra-emergência, catástrofe, tem trens quilométricos com tamanhos específicos para uma coisa interessante. Eles têm trens que têm plataformas, não, tem laterais, que você abre sem precisar abrir porta nenhuma. Você levanta assim e tem a prateleira para você encaixar coisa. Como se fossem esses caminhões que transportam pallets, só que são individuais. E engraçado que é na medida. Aqui são trailers que eles usam também para quando acontecem desastres atmosféricos, para as pessoas morarem. Mas os ônibus de evacuação em massa, que andam pelos Estados Unidos, e tem vídeos mostrando eles passeando por lá. Mas aqueles trens, para que é mesmo? Para que serve? Não sei. Tem a exata medida disto. Caixões de defunto, nos quais cabem até 4 pessoas, de plástico. Vocês estão vendo eles empilhados. Olha aí no chão, uma pilha, o homem deitado ali para provar que de verdade cabe uma pessoa. Olha a quantidade. Segundo cálculos dos próprios americanos, aproximadamente 5 milhões de caixões funerários estocados, muitos a céu aberto. Esta é uma das fábricas onde se estocam. Você vê isso pelo Google. Outra fábrica. Observem a linha férrea com o ramal, a estrada, a rodovia com bastante fluxo de trânsito para qualquer tipo de transporte. A mesma fábrica com os caixões, vocês estão vendo aqui embaixo, nesta área aqui que eu vou mostrar para vocês, nesta área aqui, olha, perto da estrada, é onde está o rapaz na próxima foto. Vamos voltar lá. Léo Biderman, Leonid Elenin, os dois astrônomos amadores. Um no filme, outro na vida real. No filme, Léo descobre o cometa. Agora, na vida real, você sabe onde está localizado o cometa no espaço? Onde ele está? Sabe qual constelação é esta? Léo descobre o cometa na constelação de Léo. Olha o filme, olha onde está.
Sabe qual é o nome da mãe do Léo no filme de 98? Pode ir. Sabe como ela chama? Está lá um único frame do filme mostra isso. Só um. A mãe do Léo se chama Ellen. Legal, né? Esses caras são criativos. Esses são mais criativos que o Doug e o David. Lembra-se do que aconteceu com o astrônomo profissional quando descobriu a rota de colisão do cometa com a Terra? O que aconteceu com ele? Morreu. Num acidente de carro, aquela coisa. Você se lembra dos dois descobridores, os astrônomos profissionais, que nós mostramos? Um do Centro de Pequenos Planetas e o outro, o Alan Rex, do Caltech, Laboratório de Propulsão a Jato? Com 5 dias de diferença, um morreu no dia 13 de novembro de 2010 e o outro no dia 18 de novembro de 2010. Da mesma doença, encefalite. Doença que dá em crianças de 5 a 8 anos, em 0,8%, ou 0,8 casos em cada 1.000 por ano. Desculpa, em cada 100.000 por ano. Obrigado. Em cada 100.000 casos, num ano, acontece 0,8. O primeiro, este que está aqui, era do Centro de Pequenos Planetas com a função de divulgar, informar. Lembram disto? E o outro, responsável do mais importante astrônomo dos Estados Unidos, responsável por pesquisar estes corpos. Obviamente, uma palavra deste homem teria um peso contra qualquer outro que viesse a contraditá-lo. Morrem quando? Lembram da data daquele documento americano? 15 de outubro de 2011? Lembram das fotos do cometa Helenin? Um mês depois, 5 de novembro e 15 de novembro de 2010? Então, dia 13 morreu um, dia 18 morreu o outro. A esclerose múltipla é uma doença rara. Afeta principalmente crianças e adolescentes. A maioria dos casos ocorre entre 5 e 8 anos. Esta doença, que pode ser rapidamente inoculada com uma pistola, é muitas vezes usada pela CIA. Lembram do Dr. Mansour Obermachiche? E o presidente? A gente pode falar que existe coincidência, né? Mas Deus me livre. Olha, notícia fresquinha. Que interessante, legal. O ônibus espacial não sobe mais. Está de folga. E a estação espacial que fica lá, tem gente lá, o que aconteceu? Agora, do dia 27 de agosto. A estação espacial pode ser abandonada em novembro. Novembro. Para quem não sabe, se entrarem no site da FEMA, vão saber, a FEMA está marcando para o dia 9 de novembro um exercício nacional de prevenção contra catástrofes. A FEMA adquiriu $1 bilhão em comida desidratada. Agora. E agora estão dizendo que é possível que a estação espacial seja abandonada em novembro.